Amados irmãos, nós vamos essa noite voltar a nossa atenção para uma das histórias mais bonitas do Antigo Testamento, uma história que poderia ter um desenrolar diferente, não fosse a postura, a atitude da pessoa que é a personagem principal dessa história. Quero chamar a sua atenção para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, onde nós encontramos um pedaço da história de Josafá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Hoje nós vamos passar uma por uma, porque são 6, sem nos delongar muito, senão a gente vira vigília. Mas nós não podemos deixar nenhuma de fora das 6 atitudes de dependência que levam à vitória, que nós vemos exemplificadas na vida de Josafá. 6 atitudes de dependência que levam à vitória, exemplificadas na vida de Josafá. E é claro que você sabe, conhecendo este ministério e este pastor, que nós não estamos nos referindo a uma vitória apenas de prosperidade ou de um sonho realizado ou qualquer outra coisa assim, porque prosperidade e realização de sonhos, às vezes, não é aquilo que Deus tem planejado para mim e para a sua vida. Deus não planejou que todos fossem prósperos, e Deus não planejou que todos os seus sonhos se realizassem. Isso aí é história de conto de fadas. Isso aí não é vida, muito menos vida com Deus. Porém, Deus tem sim sonhos, os dele, para a nossa vida. E para que nós conquistemos, irmãos, a vitória destes sonhos da nossa vida, Josafá nos dá, esta noite, um testemunho pessoal muito importante de como ele conseguiu vencer um momento crítico na sua vida. Mas quem é Josafá? Quando está essa história? Onde está essa história? Josafá, meus irmãos, foi filho de Asa, outro rei temente a Deus, de Judá, ex de Judá, e ambos estão, é claro, na linhagem de Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 8. O nome de Josafá significa Jeová julga. E Josafá, meus irmãos, foi o 4º rei de Judá, após, é claro, a separação do reino do norte e o reino do sul, e reinou de 870 a 848 a.C., depois de Asa, o seu pai. Mandou ensinar ao povo a lei do Senhor. Isso você encontra nos capítulos anteriores, 17 a 20, você encontra Asa ensinando a lei do Senhor. Passa aí, por favor, para os irmãos poderem acompanhar as informações que a gente está mencionando aqui. E o nome de Josafá, meus irmãos, para terminar, dá o nome a um vale onde algo muito interessante acontecerá. Lá em Joel 3, 2 e 12, você encontra que é neste vale que Deus julgará todas as nações no dia do Senhor, em especial, ou mais especificamente, no dia do Armagedon, a guerra do final dos 7 anos da tribulação, 7 anos após o arrebatamento da igreja, quando Jesus retorna de forma triunfante com a igreja, para executar o seu juízo exatamente no Vale de Josafá, também chamado de Vale do Megido. E esse é um vale real, meus irmãos, que existe, que está lá na geografia do Oriente Médio, na geografia da Terra Santa. Pois bem, meus irmãos, como é essa história em Crônicas capítulo 20? Para que a gente economize um pouco o nosso tempo, nós vamos caminhando, e à medida que formos caminhando, nós vamos extraindo
uma a uma essas 6 atitudes de vitória que nós verificamos na vida de Josafá, ok? Portanto, deixe a sua Bíblia aberta, verifique se alguém perto de você tem uma Bíblia ou não, para que você possa compartilhar a sua, se for necessário. Diz assim a palavra do Senhor, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Depois disso, de todas as reformas e avivamento que Josafá trouxe para o povo de Judá, depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Meus irmãos, lá estava o rei Josafá gozando de uma época de restauração, de busca ao Senhor, uma época de continuidade inclusive do reinado do seu pai, mas maior aprofundamento das reformas espirituais com o povo de Judá, o reino do sul. Ou seja, alguém poderia esperar, nada vai atrapalhar o que esse homem está fazendo, vai ser tudo bem. É aquela velha noção, meus irmãos, que se eu estou buscando a Deus, se eu estou servindo a Deus, tudo vai ficar bem. Ora, a Bíblia aparentemente não concorda com isso, porque nós vemos vez após vez homens tementes a Deus, que serviam a Deus, que foram acometidos, que foram surpreendidos pelo inesperado, pela tragédia, pelo problema, pela tribulação. Josafá não está sozinho. Você tem José, que até chegar a ser um dos governadores do Egito, comeu o pão, passou maus bocados. Você tem Daniel, que servindo a Deus, interpretando o sonho do rei, tendo um destaque, acaba na cova dos leões. E antes dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 colegas, acabam na fornalha ardente. Então, meus irmãos, servir a Deus não é sinônimo necessariamente de que tudo vai bem. Acabei de lembrar de mais um. Paulo e Silas, pregando o evangelho, cumprindo a grande comissão, acabam presos lá em Filipos. Paulo foi açoitado, foi apedrejado, sofreu um naufrágio. Então, irmãos, eu quero reafirmar diante do texto: não há em nenhum lugar da Bíblia uma garantia de que você, buscando o Senhor constantemente, a sua vida vai ser aquele laguinho, né? Laguinho, um barquinho, o remo, a namorada lá na ponta com aquela sombrinha, aquela coisa bucólica, né? Não, não há isso. Porque o texto mostra que mesmo depois de implementar as reformas e buscar o Senhor, um inimigo tríplice, 3 povos se uniram contra Josafá. Porém, meus irmãos, no versículo 3, o autor de Crônicas, Esdras, registra a reação de Josafá. Versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ou seja, a primeira boa e edificante atitude de Josafá é a seguinte: busque o Senhor como primeiro recurso nas suas lutas. Não afie as lanças, não afie as espadas, não mande contar os escudos, não mande enumerar os guerreiros, não chame o pessoal que estava na reserva, não comece um treinamento intensivo, não comece a fazer estratégias de guerra. Busque o Senhor diante das suas lutas. A tragédia, a luta, a doença, a surpresa financeira bateu a sua porta, dobre os joelhos, meu irmão, e coloque isso diante do Senhor em primeiro lugar. Tenha nos seus lábios, meus irmãos, aquela prontidão, a mesma que houve na vida de Jó, que diante da calamidade dizia: recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Não receberíamos também aquilo que nós não gostaríamos de receber?
Tem-se uma mania de vez em quando na internet, no Facebook, de dizer assim: nunca vi alguém compartilhar, aí coloca tal e tal coisa, né? E o que mais se vê no Facebook em relação a Deus é triunfalismo. Deus vai me dar vitória, Deus vai realizar meus sonhos, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu vou fazer uma daquelas figurinhas para postar no Facebook. Nunca vi alguém compartilhar: Deus, obrigado pelas minhas lutas. Porque, meus irmãos, aquilo que vai acontecer na vida de Josafá por causa desses 3 povos, eu duvido que aconteceria se ele continuasse apenas fazendo as suas reformas, buscando o Senhor no seu laguinho, no seu barquinho, remando com a namorada no sombrinha na ponta, na tranquilidade, sem nada atrapalhar a sua vida, com aquele cenário de pôr de sol. Mas diante dessa oposição, Josafá passa para uma nova fase da sua vida e se volta para o Senhor ainda mais intensamente, como o primeiro recurso diante da tribulação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esta semana você vai ser desagradado por alguma coisa. Sabe por que eu sei disso? Porque isto é o normal. Algo vai lhe desagradar. Pode ser algo pequenino, pode ser algo grandão. Pode ser algo que você vai apenas dizer: puxa vida. Pode ser algo que você vai dizer: oh meu Deus. Pode ser algo que, meu irmão, que quase não vai lhe atrapalhar. Ou pode ser algo que vai lhe trazer grande preocupação. Pode ser algo, meu irmão, que você não esperava de jeito nenhum que acontecesse. Eu não estou desejando, eu estou apenas dizendo: isto é o normal da vida, sermos surpreendidos por desafios. E Josafá nos deixa o exemplo, meus irmãos, que Deus não pode ser o recurso que eu lembro quando não há mais nenhum recurso, quando não há mais nenhum jeito de levantar o dinheiro, quando não há mais nenhum jeito de buscar tratamento, quando não há mais nenhum jeito de resolver a situação com a pessoa. Aí eu lembro de Deus. Ele precisa, irmãos, ser o primeiro recurso, a primeira porta, o primeiro que nós buscamos quando nós estamos debaixo de lutas. Agora, nos próximos versículos, irmãos, Josafá vai mostrar qual é a sua próxima atitude, uma atitude bem prática diante das lutas e buscando a vitória e independência. Versículo 4: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Meus irmãos, esta é a segunda atitude de Josafá que eu quero destacar esta noite. E o enunciado é o seguinte: leve os seus liderados a terem
a mesma atitude. Leve os seus liderados a terem a mesma atitude. Busque o Senhor como seu primeiro recurso, mas não busque em silêncio, não busque em secreto. Reúna a sua esposa, reúna os seus filhos, reúna a família, dobre os joelhos e vamos buscar o Senhor. Josafá, meus irmãos, como cabeça de uma família muito maior, a nação de Judá, dá o exemplo como líder, e o exemplo começa a arrastar as multidões para Jerusalém. E o versículo 13, meus irmãos, é emblemático: todos de pé, até os de colo, no colo de quem estava de pé, é claro, ali clamando ao Senhor, buscando o Senhor, pedindo que Deus pudesse intervir. E na oração Josafá inclusive lembra um pouco da história, que este povo não foi afetado pela vinda deles do Egito. Eles contornaram para tomar posse da terra prometida, não perturbaram nenhum deles, e agora eles retribuem dessa maneira. Meus irmãos, nossa família precisa participar do clamor pelas necessidades que ela está passando. É claro que dependendo da idade dos nossos filhos, há um limite daquilo que eles podem e devem conhecer, claro. Há determinadas coisas que pequenos não têm idade para participar. Há determinadas coisas que às vezes até os mais crescidinhos não têm idade para participar. Mas, querido, não exclua dos seus filhos a oportunidade de testemunhar o milagre de Deus na sua família. Leve os seus liderados ao mesmo buscar de Deus, que Deus está despertando o seu coração como prioridade diante daquela dificuldade, diante daquela luta. Sabe por quê, querido? Porque você estará discipulando pelo exemplo, ensinando a eles a buscar ao Senhor também quando eles estiverem passando alguma luta. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nós preparamos os nossos filhos nas mais diversas áreas. Nós lhes damos uma boa educação, nós às vezes pagamos uma aula de música, de instrumentos, de esportes, nós deixamos que aprendam computação, idiomas, mas será que nossos filhos estão preparados para sair das nossas casas e viver vidas espirituais sem nenhuma supervisão sua e minha? Ou será que nós pelo menos estamos no caminho para que eles se encontrem preparados dali a seus 20, 21, 22 anos a terem uma vida sem nenhuma supervisão nossa? Como que fazemos isso? Não é apenas falando, mas é dando o nosso exemplo de que quando a dificuldade bate à nossa porta, eles não veem papai desesperado, eles não veem mamãe correndo de um lado para o outro que nem fosse o fim do mundo, mas eles veem como o povo viu em Josafá, um exemplo a ser seguido. São liderados a buscar o Senhor também. É isso que nós precisamos, irmãos, implantar cada dia nas nossas casas. Mostrar aos nossos filhos que a prosperidade e a falta dela vem do Senhor. A fartura e às vezes até o limite ou a limitação vem do Senhor. Que nós podemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto que está esse versículo tão conhecido. Sei tanto ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É tão interessante conhecermos um versículo quando a gente entende o contexto dele, né, irmãos? Porque o pessoal compra o plastiquinho, coloca no carro e é bonito, mas não sabe do que Paulo está falando ali. Na verdade, às vezes não sabe nem que foi Paulo, né? Se não tem conhecimento bíblico, não frequenta, não lê a Bíblia. Mas quem frequenta uma igreja e lê a Bíblia, vai ler o texto e vai dizer: ah, Paulo está falando que diante de qualquer circunstância na minha vida, eu tenho condição, eu sou fortalecido, eu sou capacitado em Jesus que me fortalece. E esse exemplo, meus irmãos, nós precisamos estar passando para a nossa família.
e também, é claro, a todos nós como igreja. Enfrentamos uma luta, temos que buscar o Senhor como primeiro recurso. Somos mais antigos na fé, somos líderes, precisamos liderar pelo exemplo, buscando ao Senhor também. No versículo 14, meus irmãos, após esta oração, a história continua dizendo que Deus ouve a oração de Josafá e diz o seguinte: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ou seja, espere revelação de Deus sobre o que fazer. Ele orou e esperou. Ele orou, meus irmãos, e não saiu desembestado, não. Ele orou e disse: olha, agora que a gente já orou, conta aí quantos soldados nós temos e vamos cair dentro, e vamos partir para cima. Ele orou e aguardaram ali, até os de colo, esperando a resposta do Senhor. Meus irmãos, eu acredito, nós estamos bem no meio das nossas 6 atitudes, que essa é a mais difícil. É não meter os pés pelas mãos, mas é esperar a revelação de Deus sobre o que fazer. É dizer: Senhor, eu não farei nada enquanto o Senhor não me orientar. Eu não vou fechar aquele negócio, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou tomar aquela atitude, eu não vou percorrer aquela ação, o que seja, meu irmão, se o Senhor não me autorizar. Alguém comentava comigo esta semana sobre fé. Mas foi o nosso bate-papo lá, Felipe? Acho que foi, a gente estava falando de fé, não sei. E sabe, meus irmãos, essa é uma das palavras mais mal compreendidas na cultura, e em especial a nossa cultura brasileira. Por quê? Tem-se fé em tudo, né? A pessoa compra um carro zero, aí lá na concessionária, antes de sair da concessionária, já coloca lá no retrovisor um santinho, uma fitinha, o que quer que seja, para proteger o carro antes de sair da concessionária. Não faz seguro, mas põe lá o negocinho. Então, nós temos uma confusão dessa palavra no nosso país, porque você pode, o importante é ter fé, não importa em que ou em quem se tem fé. E nós conversávamos, meus irmãos, que fé só é fé se ela é movida por revelação. Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua família, e vai para a terra que te mostrarei. Por que, meus irmãos, que Abraão saiu lá da Caldeia? Não da Caldeira, da Caldeia, da região da Mesopotâmia. Porque ele havia recebido uma palavra, uma revelação de Deus. Paulo registra, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. E eu mencionava, aí na conversa nós já estávamos, eu, Felipe e o Fabrício, e eu mencionava, meus irmãos, que Martinho Lutero, nas suas memórias, diz que passou um tempo pedindo: Deus, me dá mais fé, diante das lutas, dos inimigos que estavam perseguindo o reformador protestante. E aí ele leu esse texto, e detalhe, Martinho Lutero era professor de Romanos, no seminário. Ele leu esse texto e aí ele percebeu que ele tinha que parar de ficar pedindo fé. Ele começou a ler mais a palavra, para que a fé fosse gerada na sua vida através da leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre agir em fé, não, eu vou pela fé. Espera aí, você vai pela fé ou você está febril? Porque se Deus não fala, meu irmão, você está fora de si, tem que tomar de pirona. Porque geralmente, meus irmãos, o resultado daquilo que nós fazemos sem revelação é complicado de se resolver depois. Como nós já falamos várias vezes essa frase, o tempo que você leva para consertar uma situação provocada por uma decisão fora da vontade de Deus, precipitada, com pouca oração, sem revelação, via de regra, sempre é maior do que o tempo que você esperará pela resposta de Deus em oração.
orou, Deus não veio no primeiro dia, espera mais um, espera mais dois, espera 21. Quem fez isso, irmãos? Daniel. 21 dias buscando o Senhor. Aí chegou o anjo dizendo: Daniel, um homem muito amado, desde o primeiro dia em que dedicaste teu coração a buscar o Senhor, a resposta já veio, mas eu estava numa batalha espiritual para chegar até ti. Aí veio o Miguel, o príncipe de vocês, e me ajudou para que eu chegasse. Sabe, querido, você está lá orando, buscando revelação, buscando a vontade de Deus. Aí Deus já lhe ouviu a tua oração, mas a resposta às vezes vem de PAC, às vezes vem de SEDEX, às vezes vem de favor, né? Leva lá para mim, entrega lá para mim, e a pessoa não entrega. Às vezes a resposta não é imediata e Deus vai responder, só que no meio do caminho você não persevera, a gente desiste, e aí a gente começa a fazer salamé minguê, né? Para ver o que vai fazer com aquele problema, e calha de tomar a decisão que estava fora daquilo que Deus mostraria. Sabe, gente, eu acredito que tem até gente que está casando errado porque não espera pela vontade de Deus. Aí pelo nosso mundão evangélico sem porteira. Sério. Porque tem gente que é crente, meu irmão, joga a rede, é crente, entrou na rede, é peixe. E tem gente que nem espera para ver se é crente, né? Piorou ainda mais. Aí faz o famoso namoro missionário. Isso não existe, viu, irmãos? Isso é uma atrocidade que já inventaram por aí. Não existe namoro missionário. Todo relacionamento amoroso visando casamento tem que ser feito sempre em triângulo amoroso: ele, ela e o Senhor, sempre. Caso contrário, vai dar chabu, vai dar problema. E desde, meus irmãos, uma decisão tão importante como a pessoa que vai dividir a sua vida, como as decisões mais simples, espere a vontade de Deus, para que Ele possa lhe mostrar. E diante, meus irmãos, de um inimigo que está às portas, porque diz lá no versículo 2, já está em Hazon Tamar. Eu não sou especialista em geografia bíblica, meus irmãos, mas o que me parece desse mensageiro é: olha, ele já está logo aí, já está aí em Mucajaí, está 30 minutos da cidade, bem, pelo menos de carro, né? A pé naquela época de carruagem e cavalos e tal, de repente levava algumas horas ainda, mas o cara está chegando. Sabe, meus irmãos, por que isso aí é importante para você entender a atitude de Josafá? Porque você tem um outro caboclo lá no Antigo Testamento chamado Saul, que Samuel diz: vai lá fazer tal e tal coisa, espera por mim. Só faltava ele ter dito: porque tu és rei, eu sou sacerdote. Teu negócio é o executivo, eu sou o espiritual. Ministério espiritual é comigo, você é o ministério do executivo. E Saul, quando ele chega lá, Samuel chega lá, ele já havia sacrificado, já havia feito isso, aquilo, não tinha obedecido porque não tinha feito o que Samuel tinha mandado. E aí ele começou a achar um monte de bode expiatório. Olha, porque Samuca, você demorou, cara. Aí o povo começou a me pressionar, o povo já ia embora. Samuel, você sabe como é que esse povo é, né? Triste. Mas eu, lembra do texto, irmãos? Cumpri a palavra do Senhor. Cara de pau. Troféu, óleo de peroba para Saul. Porque Samuel, meus irmãos, estava a minutos de ver que ele não havia cumprido a palavra do Senhor. E ainda assim ele mente descaradamente. Por quê? Porque ele agiu em precipitação e não esperou a revelação de Deus. O que ele deveria fazer, meus irmãos? Tomar a postura dele como rei, dizendo: vocês querem ir embora? Porta da rua, serventia da casa, vocês vão faltar, vão perder a festa espiritual que nós vamos fazer aqui quando Samuel chegar, em glorificação ao nome do Senhor dos Exércitos pela vitória que Ele nos deu. Quem sabe se ele tivesse feito isso,
nas 2 vezes em que ele decepcionou profundamente Samuel e consequentemente, é claro, a Deus, em primeiro lugar, como eu já falei várias vezes, irmãos, na bandeira de Israel estaria hoje um símbolo de Saul e não a estrela de Davi. A história foi mudada pela precipitação em não esperar a revelação de Deus. Busque o Senhor como o primeiro recurso nas suas lutas. Leve seus liderados a terem a mesma atitude. Espere revelação de Deus sobre o que fazer. E a história continua, meus irmãos, no versículo 15, diante do profeta que foi levantado, o profeta diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Quarta atitude de Josafá que nos edifica nessa noite, meus irmãos: louve ao Senhor, mesmo antes da vitória completa. Como é difícil, meus irmãos, louvar a Deus no olho do furacão. Como é difícil louvar a Deus quando tudo que você tem é Ele dizendo para você: na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Muito bom para a primavera, Senhor, mas e agora? A gente faz o quê? Quando Deus, meus irmãos, faz tudo na hora que a gente esperava, do jeitinho que a gente esperava, é uma maravilha. Mas quando o Kairos, o tempo oportuno de Deus, e o Cronos, o tempo relógio, o tempo medido por nós, não batem, não é ao mesmo tempo, aí, querido, a gente entra em parafuso. Aí a gente fica complicado. Porém, meus irmãos, Josafá, diante da resposta de Deus através do profeta, diante da revelação de Deus, se prostra rosto em terra. E quando o rei, meus irmãos, se ajoelha, coloca, esse é o rei, não é um cara vestido de calça social e camisa e sapato de coroa, esse é o rei, meus irmãos. O cara está de vestes reais, o cara está de coroa na cabeça. E eu imagino, meus irmãos, que ou ele tirou a coroa e colocou sobre algum tipo de receptáculo, ou entregou a algum servo, ou a coroa rolou pelo chão, mas diz o texto que ele se prostra rosto em terra, e diante do exemplo dele, toda Jerusalém faz a mesma coisa, e ele louva ao Senhor, no olho do furacão ainda. Os moabitas, os amonitas e os montes do monte de Seir continuavam vindo, e Deus só disse: chá comigo, eu vou resolver. Foi bastante para esse homem que tinha um coração tão consagrado, tão dependente de Deus. Ele começa a louvar ao Senhor. Sabe, irmãos, esta semana eu estava assistindo uma mensagem de um pastor que eu não conhecia, e eu acessei lá o vídeo da mensagem no YouTube para conhecê-lo, porque ele estava em companhia de gente muito, muito querida, muito admirada no meio evangélico. Falei, vou conhecer esse cara também. E ele trouxe uma mensagem sobre aquele versículo de Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. E uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção, meus irmãos, é que não há nenhuma condicional no texto, não há nenhum parágrafo, sabe? Ou, eu não sou muito bom no negócio de contrato não, mas sabe aquelas cláusulas, isso, de exceção? Alegrem-se sempre no Senhor. Cláusula:
Mas quando a doença for muito grave, aí você tem uma desculpa para chorar, para se desesperar, para arrancar o cabelo. Cláusula 2: quando a dívida for acima das suas posses, ou vai acabar com seus planos de viagem no final do ano, você tem condição de reclamar e de murmurar. Quando a doença for no seu filhinho, quem é pai sabe como isso é difícil, aí você tem desculpa. Não há cláusulas de exceção. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso só é possível, meus irmãos, porque no contexto que você encontra nesse versículo, Paulo está tratando de uma série de atitudes de alguém que está sendo revestido do novo homem em Cristo Jesus. Ele já largou o velho homem, aquele zumbi que vive levantando, porque ele é morto, mas de vez em quando ele começa a andar e querer atormentar a minha e a sua vida. Você dá tiro, esse daí não adianta dar tiro na cabeça, né? Que nem zumbi de filme, porque ele volta. Ele só vai ser morto de verdade e acabar de influenciar a sua vida na glorificação. Até lá você tem que mantê-lo à distância, sob controle, porque quando ele se levanta, ele acaba com a tua alegria. Ele começa a querer trazer coisas do passado, ele começa a querer trazer coisas do presente, ele começa a questionar o seu futuro, porque é ele, né, a carne e o capiroto, que os três é a tríade, tentando roubar a sua paz. Ainda assim, o apóstolo Paulo vira para nós e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Bem, Josafá não conheceu Paulo, Paulo conheceu Josafá. Quem sabe Paulo não foi inspirado por Deus a escrever esse texto, na hora ele lembrou: deve ser igual aquele homem lá do Antigo Testamento, né? Deve ser igual Josafá, que no meio de profunda tribulação. Quem sabe, meus irmãos, Paulo, quando estava lá na cadeia em Filipos, cantando à meia-noite com Silas, o fazia lembrando da atitude vitoriosa de Josafá. Louve ao Senhor, mesmo antes da vitória completa. E diante da atitude dele, meus irmãos, o texto continua, e aí tem outro então, né? Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Olha como contagia a adoração, né? O louvor, a gratidão. Versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Penúltima atitude de Josafá, atitude de dependência que leva à vitória: promova sempre uma atmosfera de fé. Ele foi usado para promover uma atmosfera de louvor, de adoração, de gratidão. Agora ele é usado para promover uma atmosfera de fé. Você sabe como é que é isso, né, querido? É aquele dia que você andava ali pela rua, pela avenida Villeroy, ou pela avenida já em Brasil, meio acabrunhado e tal, chateado com o sol, chateado com a lua, chateado com a chuva, chateado com tudo. Aí você encontra aquele irmão, aí ele diz: e aí, querido, como é que você está? Rapaz, aquele irmão parece que ele tem uma doença boa, né? Ele é contagiante, ele é contaminante, mas não é o ebola, não. A doença dele não é doença. Ele começa a dizer: que é isso, varão? E começa a ministrar na sua vida. Sabe o que é isso, meu irmão? O cara que faz, produz e executa o que Josafá está fazendo, uma atmosfera de fé ao seu redor. Sabe quando você sabe que você é uma pessoa assim? Quando alguém vira para você dizendo assim: olha, rapaz, parece que você não tem problema, parece que você nunca tem problema. Você começa a desconfiar que Deus está vencendo a batalha da ansiedade, do estresse, da dúvida, da incredulidade na sua vida, e você consegue manter uma atmosfera de fé aonde você está. Quem tem uma atmosfera de fé, meu irmão,
diante da mais aguda provação, diz: recebemos o mal de Deus, não receberemos o bem? Diante da maior possibilidade de poder do universo, responde: a quem vocês procuram? A gente procura Jesus, sou eu. E se deixa ser levado preso. Aquele, meus irmãos, que nenhuma molécula ou átomo existiria sem ele, se deixa ser preso por um grupo de suas criaturas e se deixa ser torturado, injustamente julgado, crucificado. Por quê? Por quê? Porque a visão que ele tinha da realidade, a visão que ele tinha do que estava acontecendo, estava debaixo de revelação de Deus, estava debaixo de uma atmosfera de adoração a Deus. E finalmente ele era alguém, obviamente, que vivia numa atmosfera de fé, de que estava fazendo aquilo que o Pai desejava. Você pode dizer assim: pastor, mas venhamos e convenhamos, ele já sabia tudo o que iria acontecer, para ele não era mais fácil? Eu não acho, querido, que para ele fosse mais fácil, porque como diz a confissão de fé dos apóstolos, dos pais da igreja inclusive, ele era sim Deus de Deus, mas ele também é homem de homem. E o autor de Hebreus diz que em tudo ele foi provado, igualzinho a nós, mas sem pecado. E Pedro diz que ele nos deixou os passos para que a gente pudesse, tal qual uma criança, né, que coloca o pezinho na pegadona do pai, pudéssemos ir caminhando aonde ele caminhou. Por que tudo isso, meus irmãos? Para que nós compreendamos que gerar uma atmosfera de fé ao nosso redor era possível para Jesus, foi possível para os apóstolos, porque a visão deles era semelhante à visão de Josafá. Ele se levanta, meus irmãos, diante do povo, conclama o povo a manter a sua fé em dia, em Deus e nos profetas. Qual é a nossa tradução para o nosso tempo de hoje, meus irmãos? Mantenha a sua fé, igreja, em Deus e na sua palavra. Naquele tempo, meus irmãos, para que Deus pudesse falar, ele usava muito mais profetas do que a pouca palavra que havia escrito até então. Na verdade, menos da metade da revelação escrita estava pronta. Hoje, queridos, nós temos esta palavra, para que nós possamos ouvir o apelo de Josafá e dizer: eu vou manter a minha fé no meu Deus e na sua palavra, não importam quais sejam as circunstâncias ao meu redor. Tem Moabita? Ok. Tem Amonita? Tem o pessoal do monte de Seir? Tem. Mas tem uma palavra revelada por Deus de que Ele me dará vitória diante dessa dificuldade, não importa como eu passarei por ela. Busque o Senhor como primeiro recurso nas suas lutas. Leve seus liderados a terem a mesma atitude. Espere revelação de Deus sobre o que fazer. Louve ao Senhor mesmo antes da vitória completa. Promova sempre uma atmosfera de fé. E finalmente, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. A última atitude, meus irmãos, que eu quero destacar de Josafá
A atitude de dependência que o levou à vitória é a seguinte: obedeça às ordens do Senhor. Você orou a Ele em primeiro lugar? Você esperou, reteve a sua ansiedade? Você recebeu revelação de Deus? Você já o louvou? Manteve uma atmosfera de fé? Agora, querido, como se diz no popular, parte para o abraço. Obedece à ordem do Senhor. Ah, pastor, mas depois desse processo todo é fácil. Não, querido, não é fácil não. Se a obediência fosse fácil, para que eu estaria perdendo meu tempo pregando esta mensagem? Se dependência fosse algo natural, para que eu estaria perdendo meu tempo pregando esta palavra? Não, não é fácil, mas diz o versículo 21, aliás, que depois de consultar o povo, ele fez o quê? Um louvorzão. Em vez de mandar os soldados, mandou os adoradores na frente. Vai Fabrício, vai Asaf, vai Felipe, vai Geres, e a gente fica aqui atrás, fazendo o quê? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Meus queridos, não havia luta ganha ainda não, e ele já começa a executar aquilo que o Senhor falara através do profeta. Essa batalha é minha, e eu vou fazer. Pode ficar tranquilo, vocês vão só olhar os inimigos de vocês. Obedeça às ordens do Senhor. Não invente moda, não improvise, não seja criativo. Faz o feijão com arroz e faz aquilo que Deus está lhe dizendo, porque a vitória está declarada, querido, na obediência, não na criatividade, não na invenção de moda, e muito menos na nossa capacidade. O vale, meus irmãos, onde isso acontece, de Beraca, significa vale da bênção. É isso que significa o nome Beraca ou Baraque no Antigo Testamento. Bênção, o abençoador, o abençoado. Então, no vale da bênção, meus irmãos, Josafá nos deixou finalmente, de Jerusalém até lá, 6 de suas atitudes que, por sua dependência, o levaram à vitória. Não é uma receita simples, muito diferente de você vem na vigília dos 100 pastores ou apóstolos, apostilas, sei lá, e aí você vai ter a sua vitória fácil. Hoje, meus irmãos, está se pregando o evangelho que parece, com perdão da comparação, receita de Umbanda. Você compra isso aqui, faz isso aqui, vai na encruzilhada e tal. É o evangelho da simpatia, muito diferente do caminho de vitória que Josafá travou. Um caminho, meus irmãos, onde ele tem que abrir mão do seu ego, da sua vontade, tem que abrir mão, como diz a música, né, dos seus sonhos, para que Deus realize os sonhos dele. Porque, meus irmãos, a maior tentação que Josafá poderia ter nesta situação é dizer: Senhor, capacita o teu exército, nos dá uma grande vitória, dá uma unção de Sansão aqui nos 10 desses guerreiros. Procede ou não procede? Não podia orar assim? Mas nada disso acontece. Ele se humilha, meus irmãos, e pede aquilo que o Senhor havia planejado para ele, e não aquilo que ele havia planejado. Igreja, nós estamos todos no mesmo barco, onde a nossa humanidade, a nossa capacidade pessoal, assim como a de Josafá, são às vezes a maior bênção que recebemos de Deus, mas às vezes também uma grande maldição. Porque quanto mais capaz você for, quanto mais virado você for, quanto mais descolado você for, maior será a sua tentação de ir atrás e resolver por si só. Mas nós possamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e ver quantos exemplos, como o de Josafá, e antes dele, de um guerreiro ainda mais capaz, como o rei Davi, que sendo um tremendo de um guerreiro, quando havia guerra, ele falava: para tudo, erguia um altar, e diz a palavra de Deus, ele consultava o Senhor: devo subir à guerra contra eles? Sim ou não?
E Deus falava, meus irmãos, eu acredito, cheio de orgulho com a atitude do seu rei: pode ir que eu já dei a vitória. E Davi pergunta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a resposta de Deus é sempre a mesma: pode ir que eu já dei a vitória. E Davi poderia tranquilamente, é homem como nós, eu já vou então, né? Perguntei 5 vezes, ele sempre disse vai, então já vou. Mas irmãos, durante toda a sua vida como guerreiro, Davi coloca o verdadeiro general à frente para tomar as decisões. Então, querido, vamos em nome de Jesus dizer: Senhor, eu declaro a minha falência de recursos, eu declaro a falência da minha capacidade, eu declaro a falência da minha inteligência, da minha sabedoria. Eu abro mão de tudo isso para que o Senhor possa revelar aquilo que tu desejas de mim, para que o Senhor possa usar a minha capacidade, os meus bens, a minha inteligência, a minha sabedoria para executar a tua vontade. Vamos orar. Deus querido, nós temos que toda semana tomar decisões. Nós temos que tomar decisões quando estamos diante do nosso orçamento doméstico, quando estamos diante de uma enfermidade, quando estamos diante de um convite para algum projeto, quando temos, ó Deus, sonhos, decisões têm que ser tomadas. Mas essa noite, ó Deus, nós vemos na tua palavra e queremos entender o quanto o Senhor deseja que nós possamos, Deus, ouvir a tua voz, o teu querer, esperar em ti, esperar por ti, antes de sairmos para a guerra. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que nesse momento, no coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem, o Senhor possa estar produzindo o desejo de tomar uma decisão de abrir mão daquele seu projeto pessoal, da sua decisão pessoal, em lugar da tua, para que o Senhor possa realizar aquilo que desejas na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que a semelhança de Moisés, que virou para o Senhor e diz: Senhor, se tu não fores conosco, não nos tire daqui, porque é melhor ficar no deserto contigo do que na terra que mana leite e mel sem a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui, do sopé deste monte, deste deserto. Só a tua presença é que vale a pena. Nós oramos essa noite, ó Deus, porque nós precisamos do teu agir para sabermos aquilo que temos que fazer. Em o nome de Jesus, amém e amém.